Olá, Rosinha. Agora chegando com tudo. Eu agora cheguei. A missionária chegou para poder assim compartilhar o evangelho. Você sabe o que é evangelho? Evangelho é boa notícia, entendeu? Aí a gente vai assim, agora tem um pouco de mais tempo. A gente chegar em todo lugar, assim, sentar, entendeu? Porque a gente tem que se, ó, a gente é sal e luz. Então, a gente tem que chegar para poder falar do evangelho, entendeu? Mas por quê? Mas todo mundo fala do evangelho. Mas muitas se confunde ainda, entendeu? Porque evangelho é boa notícia. Isso, presta atenção. Mas só que existe dois evangelhos. Então, existe duas boas notícias. A primeira boa notícia foi lá para Israel, há 2000 anos atrás. Jesus de Nazaré trouxe a boa notícia, entendeu? Para eles, entendeu? Presta atenção. Aí a novidade de vida é o segundo evangelho. Quando a gente lê Gálatas 2, assim, tem um cadinho, entendeu? Porque tem o evangelho para os circuncisos e o evangelho para os incircuncisos. E é nos incircuncisos que a gente entra, entendeu? Me presta atenção. Então nós vamos desvendar, né? Assim, vamos ler vários textos para a gente poder compreender e não se confundir, porque a gente acaba confundindo e confundindo outros, né? Porque a gente tem que separar o que era evangelho para Israel, entendeu? Não é para nossa novidade de vida, para nossa realidade, né? Então a gente vamos desvendar o mistério, presta atenção, porque a novidade de vida deles não é igual a nossa é eterna, entendeu? Presta atenção. Pai seja convosco. Que bom, missionária, que você voltou. Que bom que você chegou, né? Vamos desvendar alguns mistérios aí desse evangelho, porque a gente tem pressa, né? Para poder se libertar, porque tem 50 anos que eu estou na EBD e não consigo, e tá todo mundo, eu vejo todo mundo se libertando, toda semana no culto de libertação é os mesmos que se libertam, entendeu? E consagrando todo dia. Entendeu? Eu quero... porque Jesus falou, né? Para a mulher samaritana, se beberes dessa água, jamais terá sede. Aí é isso que eu quero. Quero entender a palavra para me poder nunca mais ter sede, ficar saciada. Entendeu? Presta atenção aí. Em agradecimento ao meu amigo, né, Jorge Mantilha, que deixou uma linda palavra sobre mim e deixou como referência Atos 28, versículo 31. Eu vou assim esboçar esta passagem, né, algumas passagens, né, falando sobre, para que nós venhamos a nos fortalecer realmente nesta palavra. Obrigado mais uma vez aí a todos os meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, e vamos nessa, né, nesta visão da graça de Deus, né, se apegar a esta comunhão. Menino, mas não esquece, de curtir os nossos vídeos, compartilhar nossos vídeos, se inscrever em nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada, para a gente completar finalmente esses 3.000 inscritos, menino, presta atenção. Mas não esqueça, não custa nada, né? Vamos curtir os nossos vídeos, comente os nossos vídeos, tá bom? Presta atenção, compartilhem para que outros também venham curtir, comentar, e se inscrever, compartilhar e etc. Beijo no coração. Vamos lá, pega a visão, tô esperando aí. Atos 28, né? Vamos começar aqui a partir do versículo 16, que fala, né, sobre Paulo, né? Paulo em Roma. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava, né? Vai entendendo o mistério. Então, aqui no 17, fala assim, 3 dias depois, né? Ele convocou os principais, dos judeus, não foi de romano, dos judeus, né? Quando eles estavam reunidos, ele disse, meus irmãos, apesar de nada ter feito, né, contra o povo ou contra os costumes, né, judeu, né, a pessoa adora negócio de costume, os costumes paternos, né, dali, judaicos,
vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, né? E estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me porque não encontraram nada, né? Não encontraram nada em mim para que eu pudesse ser preso ou morrer, né? Diante da posição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, diante da posição dos judeus. Então, veja bem que é sempre os nossos irmãos que quer apontar, julgar, nos condenar, entendeu? Paulo estava preso sim pelos romanos, mas ele estava ali, ó, entendeu? Os judeus que estavam de olho nele, porque achavam que ele estava trazendo uma seita nova, entendeu? Porque Paulo não pregava a lei, ele queria levar a graça para ele. Então, se você falar alguma coisa assim diferente, entendeu? Por igual hoje, a gente que prega, que quer, entendeu? Falar do evangelho eterno da graça, mas esse que quer viver da palavra de Israel, aí presta atenção, entendeu? Ele combina tudo e ignora. Aí ele logo falou assim no versículo 21, então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Ó, entendeu? Não é ninguém. Preste atenção. Mas também não veio qualquer, dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo, de mal a teu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita, ó, fala lá que é uma coisa diferente, seita. Esta seita é contestada, entendeu? Assim como hoje, nós que queremos, com martelinho santo, falar do evangelho da graça, que é o evangelho eterno, o evangelho, que é o último pacto. O último pacto foi a graça, não é a lei, não é as outras dispensações. Mas aí lá vai que é seita, essa mulher tá falando diferente, esse homem tá falando diferente, aí a gente não aceita, que a gente quer viver de tradição, de costume, judaico. A gente quer pregar as boas novas no livro de Deuteronômio. Presta atenção. Vamos prestar atenção mesmo. Então eles ali, o pessoal de Roma, foram tudo nesse reunir atrás de Paulo, foram atrás de Paulo, que a palavra diz, Mas eles vinham de manhã, iam de tarde, e para poder fazer Paulo expor o que ele pensava, o que ele estava falando, Então, que está dizendo assim, ó, que eles estavam querendo persuadir, quer dizer, convencer, a Paulo que a palavra de Jesus, do reino de Deus, vinha somente pela lei e também pelos profetas, entendeu, menino? Estou lendo, hein? Atos 28, do 23 ao 24. Houve alguns que ficavam persuadidos, ficaram convencidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Hoje não é diferente, Na nossa realidade, não é verdade? Rapaz, falam do Espírito, falam da graça, falam deste reino de Deus, mas assim querem convencer, persuadir as pessoas a estar de regras, de costumes, de tradição, que é do pacto antigo, do pacto da lei. O pacto que nós não somos dele, que nós nunca tivemos nele, entendeu? Presta atenção. Mas aí, bem falou o Espírito Santo aos pais, aos pais antepassados de vocês, por meio do profeta Isaías. Paulo disse para eles, quando disse, vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos, tapados, e fecharam os olhos, que é assim que eles fazem, a gente fala da graça, mas a gente tapa o ouvido, tapa o olho, não adianta a gente ler, prega a palavra em tempo, fora de tempo, porque ele não quer saber, entendeu?
Ele não quer que aconteça, né? Ele não quer ver. Então veja, para que eles vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, porque a letra mata, né? Na nossa realidade não é a letra que nos convence, mas é o Espírito que nos vivifica nele. E sejam por mim o quê? Curados. Presta atenção, em versículo 28. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada o quê? Aos gentios, aos incircuncisos. Porque hoje a gente vê, não generalizando, muitos falam da graça, mas querem enfiar por goela, da goela abaixo, né? Coisas, regras que era da circuncisão, né? Da circuncisão, presta atenção. E eles ouvindo, né? 29. Ditas essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão, né? Porque não adianta, entendeu? Presta atenção, mas fica assim, assado, entendeu? Nervoso quando a gente quer, entendeu? Viver não somente no falar, mas na prática do reino eterno. E o reino eterno quem fez foi o quê? Jesus Cristo ressuscitado. E esse reino o homem não renova e não revoga. Quem é o homem? Se o homem renovar, o homem é o quê? Soberano. É mais, né? Que o Espírito da verdade. Aleluia. Entendeu? Então, Jesus, ele disse que era para renovar? Não, ele disse que era para adorar em espírito e em verdade. Ele disse que era para revogar? Não, o homem não pode revogar uma coisa que é eterna, é casamento. Paulo, prisioneiro durante o quê? 2 anos, né? Aqui no final, versículo 30. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, né? Preso lá, que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam. 31, né? Que é o versículo chave da nossa missão hoje aqui, né? Compartilhar a palavra. Paulo pregava o reino de Deus e com toda a ousadia, quer eles queiram, quer não, né? Nós temos que pregar, falar em tempo e fora de tempo, né? Só você ler lá, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Pregava no reino de Deus e com todos com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. Entendeu? Como se o fim foi fim, entendeu? Finalizou. Lá em Hebreus 7 também, a partir do versículo 11, falou que, entendeu? Necessariamente mudou-se o sacerdócio. Por que tu vai viver, entendeu? Botando regras para fulano, para ciclano, entendeu? Pelas regras e tradição, costumes que é dos judeus, do pacto da lei. Que tu tá falando aí é lei, então não prega, entendeu? Pros seus amigos hoje, entendeu? Pros seus irmãos hoje, compartilha o amor, entendeu? Me presta atenção. Então, pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes, o quê? Ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, entendeu? Porque, né? Que Deus é por nós, quem será contra nós, né? Quem nos impedirá, não é verdade? Preste atenção, hein? Das mãos dele ninguém nos tira. Então, preste atenção. As portas do inferno não prevalecem contra nós. Foi Jesus que falou, hein? Não é eu que estou falando, não. As pedras, entendeu? Que jogarem em você, tu vai pegando para você fazer assim degrauzinho para ir subindo, entendeu? Para subir na graça e no conhecimento, para entender a pedra angular, a rocha firme, né? Que nos traz consolo, conforto e que traz essa segurança da palavra do Espírito de Deus. Entendeu? Me presta atenção? Então a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entendeu? Presta atenção, hein? Beijo no coração.
Vamos ficar por aqui hoje e preste atenção, hein? Já falei e repito, preste atenção. Na língua original hebraica quer dizer pare e tenha segurança. Oh, glória! Então, até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e comentar os nossos vídeos. Beijo no coração. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Inscreva, deixe seu like.